primeira palavra lida nessa noite, Gênesis capítulo 25. Quem trouxe a Bíblia, o livro da lei, a palavra do Senhor. Como é lindo ouvir o folhear, da Bíblia, o som da palavra. Vamos mais na frente um pouquinho, 27, Gênesis 27. Verso 14. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura de seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu: eis-me aqui. Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é que tão depressa tu achastes, filho meu? Respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E lhe disse: tu és mesmo o meu filho Esaú? E respondeu ele: sou. Então disse: faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma desta caça, meu filho, e te abençoe. E assim fez, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Amém? Oramos mais uma vez. Pai querido, te agradecemos, porque estamos na tua presença neste domingo, Senhor, de adoração, de gratidão a ti. E agora, mais uma vez, pedimos que o Senhor nos abra a porta da palavra e fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Eu estava meditando e falando com Deus acerca de uma palavra para essa noite. O nosso culto de domingo é sempre uma oportunidade única. Eu sempre digo que essa reunião é única, haverão outras, mas esse domingo, igual esse, o dia de hoje, não haverá outro igual. Para cada dia, para cada noite, Deus tem uma maneira de falar conosco. E quando nós lemos a história de Isaque e seus dois filhos, Jacó e Esaú, nós conhecemos essa história, nós sabemos que eles eram gêmeos, e que Esaú saiu primeiro do ventre, posteriormente saiu Jacó, que sai agarrado no calcanhar do seu irmão,
Imagine a parteira nesse tempo, não havia hospitais, quando fez esse parto e tirou o primeiro menino, Esaú, e imagina que o pezinho dele ficou preso e ela não conseguia tirar, e ela puxava, e quando ela viu o outro bebê, que posteriormente se chamaria Jacó, estava agarrado no pezinho do irmão. Por isso o nome Jacó no hebraico quer dizer aquele que agarra, aquele que pega, né? É o nome, a tradução original do nome Jacó. E Deus colocou uma palavra no meu coração essa noite, falando sobre a bênção de Deus. Para quem é a bênção de Deus? Será que todos nós estamos mesmo debaixo da bênção? Todos nós, irmãos, temos autoridade para receber a bênção? Será mesmo que Deus abençoa a todas as pessoas? E eu coloquei um tema nessa mensagem: a bênção de Deus não é para quem você finge ser. A bênção de Deus não é para aquilo ou para aquele que finge ser alguma coisa. A bênção de Deus é para quem eu sou. Não é para quem eu demonstro que sou. E por isso escolhi esse texto, porque ele se aplica bem a um tempo em que Deus fala com Jacó ainda no ventre. Se nós lermos o capítulo 31 e verso 3, havia uma promessa ali, Deus dizendo, né, que o mais velho serviria o mais novo. O maior serviria o menor. Por que Deus fala o mais velho servirá o mais moço? Porque na Bíblia, na cultura judaica, irmãos, era imprescindível, era muito forte essa questão da primogenitura. Se você era o primogênito, havia uma bênção especial sobre a tua vida. Se tu era o primogênito, a bênção era para ti. As melhores coisas eram para o filho primogênito. Hoje a gente fala, né? O filho do meio é o que sofre mais. O caçula é o que recebe os dengos. Hoje na cultura se fala muito sobre isso, a diferença. O filho do meio, o segundo, o terceiro. E isso vem desse tempo, porque neste tempo aqui, o filho primogênito, ele recebia porção dobrada de tudo. Quando a gente olha lá para Eliseu, o pastor Ademir, dizendo, né, para Elias, eu quero porção dobrada do poder de Deus que está sobre a tua vida, a gente vê ali uma ambição espiritual, mas na verdade Eliseu está fazendo menção justamente à cultura judaica. Eliseu está dizendo, eu sou o teu primeiro filho espiritual, eu sou o teu primeiro profeta. Você me buscou quando eu estava arando a terra com 12 juntas de boi, você foi lá e me fez teu filho espiritual. Então ele está dizendo, se eu sou o teu primeiro filho espiritual, se eu sou primogênito, eu quero porção dobrada. Então ganhava-se a porção dobrada. Alguns cientistas, porque os cientistas sempre estão especulando, né, irmãos, para tentar provar a ineficácia da Bíblia. Tem muita gente que estuda para tentar invalidar o poder da palavra, a verdade da palavra. E alguns cientistas já estudaram e disseram que a morte dos primogênitos, escute isso aqui, foi de uma toxina liberada lá no mar, lá em cima, lá no Mar Vermelho, e aquela toxina criou um gás, né? E aquele gás, ele se espalhou. Olha só a teoria. E esse gás caiu sobre os alimentos. E como os primogênitos eram o primeiro a ser servido, numa família era assim. O primeiro a ser servido era o filho primogênito. E se o segundo filho ganhava uma concha de arroz, de feijão, o primeiro ganhava 2. E os cientistas dizem que aquela toxina, aquele gás, ele veio e pairou sobre o alimento. E como os primogênitos foram servidos primeiro, naquela noite eles morreram. Mas isso é cogitação. Mas embasa a questão, irmãos, de que a primogenitura era uma bênção. Sempre foi na história de Israel uma bênção.
E a promessa já estava liberada para Jacó no ventre. Veja que Deus, por que Deus coloca isso? Que o mais velho vai servir o mais novo. Deus estava invertendo aqui o negócio. Deus estava dizendo que o primogênito aqui, né, não seria o Esaú diante dele, mas o Jacó. E quando Deus promete, tem uma coisa muito importante. Hoje é um culto de domingo, eu sei que os irmãos vieram para ouvir a palavra, e eu estou aqui para pregar para vocês. Você quer ouvir? Quando Deus promete, o homem precisa aprender a esperar o tempo da promessa. O nosso grande problema do ser humano é a impaciência, é a ansiedade. A gente não consegue esperar o tempo da promessa, mas quando Deus promete, o homem tem que esperar. E o que acontece com Jacó? Ele não soube esperar o tempo. Não soube, ele quis ajudar a Deus. Quis dar uma mãozinha para Deus. E toda vez, irmãos, que a gente tenta ajudar a Deus, a gente se atrapalha. É verdade ou não é? Quantas vezes você vê Deus trabalhando em alguma área? Às vezes é no teu casamento, às vezes é num filho, às vezes é na família, às vezes até na igreja. Eu vejo pastores, às vezes, mas Deus está trabalhando, e eu vou na igreja deles e eu vejo, é Deus que está trabalhando, deixa Deus trabalhar. Aí ele vai lá, quer dar um jeitinho, né? Quer dar uma ajuda para Deus. Não, irmão, se Deus está trabalhando ali, ó, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o papel dele. Deixa Deus perpetrar o juízo dele. Deixa Deus perpetrar a misericórdia dele. Tem gente que Deus está perpetrando juízo sobre outrem, e a pessoa está lá, mas e aí? É Deus que está trabalhando. Pelo contrário, tem outros que Deus está perpetrando misericórdia, está tendo paciência, e as pessoas estão querendo acelerar. Deixa que Deus trabalhe do jeito dele. A gente tem que aprender, irmãos, a ter paciência. O Salmo 40 deveria estar estampado, né, como um filactério. Você sabe o que é um filactério? Os sacerdotes pegavam pequenos pergaminhos, né, não tinha folha de papel, tinha um papiro, pergaminho, e eles escreviam porções da Bíblia, versículos, e enrolavam aquilo bem enroladinho. E eles tinham umas caixinhas que eles amarravam no cabelo, na roupa, e aquilo se chamava filactério. Eles pegavam as porções da Bíblia e colocavam naquelas caixinhas. Tinha uns que eram uns caninhos com tampinha, que colocava lá dentro, fechava e andava com aquilo pendurado. Nós deveríamos, irmãos, ter o Salmo 40 pendurado em nós como um filactério, sei lá, numa caixinha. Esperei com paciência no Senhor. Quem tem muita paciência aqui, levanta a mão. Muita. Olha, tem 2 mãos levantadas aí. Porque a paciência é a virtude, né? Já dizia o grande Albert Einstein que a paciência é a virtude dos sábios. O pastor Ademir, eu acho que ele o jeito dele é uma pessoa que tem paciência. Ele é calmo. Eu tenho paciência também, mas talvez não é. A gente difere, né, uns dos outros, é verdade ou não é? Paciência, tem gente que não tem paciência nenhuma. E o que mais a gente ouve, esgotou a minha paciência. A minha paciência acabou. Mas, irmãos, é sobre isso que eu quero falar essa noite. A bênção de Deus, ela está disponível para nós. Mas não para aquilo que nós queremos ou tentamos ser, mas naquilo que nós somos. Deus não está aí para abençoar um personagem, não, Deus está para abençoar quem você é. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A bênção de Deus não é para quem a gente finge ser, para quem você finge ser. Por quê? Porque Jacó se vestiu como Esaú, ele mentiu como Esaú, saiu do quarto como Esaú, não é? Saiu com a bênção do pai. Veja que a expressão é clara. Esaú tinha pelos, né? Era cabeludo, como se diz. O Jacó não. Mas a mãe de Jacó queria que Jacó fosse, né, o primogênito. Não, esse aqui é mais bonito, é mais descolado, sabe falar. O outro era meio
rude, meio brutão, era caçador. A Bíblia diz que ele era flecheiro. Caçava na flecha, no arco, na lança. O Jacó, eu acho que Rebeca criou ele mais próximo, né, da mãe, sabe, o filhinho da mamãe. E ela dizia, não, esse aqui é o meu filho, esse que tem que ser o primogênito. Eu não sei se isso parte da mãe ou parte do próprio Jacó, mas a Bíblia diz que ela tramou junto com ele. Ela disse, não, filho, tu assim, ó, tu vai, o teu pai tá velho já, tá cego, ele vai morrer, e ele vai dar a bênção da primogenitura, e tu tem que roubar isso do teu irmão. Tu tens que passar a perna nele, tu tem que pegar, não pode ser ele. Cabecinha fraca, irmão de Rebeca também, né? Achando que só as mãos e só a oração de Jacó de Isaac seria suficiente. Irmão, bênção perpetrada verbalmente pelas mãos de alguém, sem presença de Deus, não vale. Você pega o seu celular agora aí, você vai entrar aí no Facebook, Instagram, TikTok, você vai ver inúmeras pessoas aí perpetrando bênção, gente que tu nem conhece. Eu fico pasmo, hoje a grande maioria das igrejas está escolhendo pregadores para os seus eventos por número de curtidas. Ah não, esse aqui, o Instagram dele tem 100 mil, todo mundo curte, todo mundo vão convidar ele. Tem muita gente, irmão, que nem rede social tem por aí, e que são cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Nós não podemos deixar e avaliar as pessoas pelo status social ou de mídias sociais. Rebeca disse para Jacó, não, filho, vamos pegar essa bênção para ti. Aí o velho, você sabe a história, ele estava lá velhão já, daí ele chamou o filho primogênito, Isaú, e disse, ó, filho, vai lá e caça um animal. Olha bem, irmão, vai lá e caça um bicho. Caça lá um animal, faz um guisado, traz para mim comer, que eu vou te abençoar. Oxe, a Rebeca ouviu, né? Aí chegou para o Jacó, é agora. O que foi, mãe? Não, é agora. O que foi, mãe? É agora. Teu pai mandou o teu irmão buscar, matar, e caçar um animal, matar, esfolar, matar e fazer o guisado. Ela disse assim, eu já fui no atacadão. Não tinha um atacadão, viu, irmão? Eu já fui no Stock Center e eu já tenho congelado o guisadinho aqui. Então assim, ó, a mãe vai fazer o guisado na corrida. Mas mãe, o mano é peludo, eu não tenho pelo, não. Já tenho aqui uma pelezinha de ovelha. Né? Tu vai te disfarçar. Tu vai fingir ser o teu irmão para te receber a bênção. E aí pegou aquela pele, né? Colocou nos braços de Jacó, fez lá o guisadinho na corrida. E é bom, quem gosta de um, eu gosto de um guisado, irmão. Quem gosta de uma... Só que a gente chama diferente, para ficar mais chique, a gente fala assim, ó, uma massa bolonhesa. É massa com guisado, irmão. Não vem botar apelido no guisado, é guisado mesmo. Então assim, é coisa boa, com a batatinha então, né? Ei, Jesus, e um arrozinho, salva a pátria. Ela fez o guisado, entregou, vestiu o Jacó, né, com aqueles pelos. E ele foi lá, mas o velho era cego, era idoso, mas não era bobo. E aqui tem uma coisa que às vezes tem gente achando que pessoa de cabelo branco é boba. Que pessoa idosa da igreja, irmãos, podem ser velhinhos, mas não perderam a visão de Deus. Não perderam a graça de Deus, não subestime os anciãos da igreja. Ela fez o guisado, entregou para ele, e ele foi, né? Ele foi e falou assim, não sei se bateu na porta, pai, estou aqui. Aí Isaac falou, entra, quem está aí? É Esaú, teu filho. Já está mentindo, está fingindo. Entra, filho. Eu trouxe o guisado. Aí o velho falou, olha que o velho estava dando, irmãos, o Espírito de Deus sempre vai nos dar opção de desistir da trama.
Tem gente que às vezes a vida está complicada e Deus está falando, e Deus está dando habilidade. O velhão disse assim, ó, mas tu foi tão rápido. Tu já caçou o animal, já esfolou, já cortou, já fez o guisado. Olha a oportunidade que ele tem de dizer, não é eu, não, eu sou o Jacó. Não. E ele, eu fui rápido. Aí ele chegou mais perto, o velho comeu, né? Comeu aquele guisado, você sabe a história. Depois que ele come, ele chama, então vem aqui agora que eu vou te abençoar. Ele se aproxima, Jacó falou que era Esaú, e no versículo que nós lemos, ele disse assim, ó, a voz, botou a mão assim, né? Apalpou, dá o braço aqui, o pelo da ovelhinha, apalpou, disse assim, né? Olha, não é. Aí ele falou, engraçado, os braços é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Irmão, olha que oportunidade para Jacó desistir ali, né? Voltar atrás, né? Se arrepender, dizer, não pai, eu tentei, eu ia te enganar, não me abençoa, não, mas ele, irmão, ele estava focado em fingir ser uma pessoa que ele não era. O que Isaac faz? Vamos lá, para nós correr aqui. Isaac abençoa ele, perpetra a bênção sobre ele, porque ele se vestiu de Esaú, vou repetir, mentiu como Esaú, saiu do quarto com a bênção, irmãos, mas escute, ele saiu abençoado, porém vazio. Pode isso, pastor? Uma pessoa sair abençoada e vazia? Pode. Tem muita gente que vem à igreja e sai abençoada, porque aqui receberam a bênção, receberam a palavra, receberam a oração, mas eles recebem a bênção e saem vazios, sabe por quê? Porque não mudam de vida. E para Deus não importa quem eu aparento ser, ou às vezes até finjo ser, para Deus importa quem eu sou realmente. Irmãos, olhem para mim, sabe para onde que vai a bênção de Deus? Não é para aquilo que se apresenta, olhe para mim, me entenda, a bênção de Deus vai para aquilo que a pessoa realmente é. Deus vai te abençoar naquilo que você é, porque, irmãos, a bênção veio da boca de Isaac, mas a presença não veio junto. A presença não veio, porque Deus não trabalha dessa forma. O que acontece com as pessoas hoje? Tem promessa, tem chamada, mas querem pegar atalhos, né? Querem acelerar o processo. Deus já havia dito, Jacó, tu vai ser maior, mas ele quis dar um jeito humano. Ele quis, adiantar o negócio numa promessa divina. Ele já tinha comprado na mesa lá antes, a primogenitura por um prato de lentilha. Agora também, complicado esse Esaú, né, irmãos? Ele não queria a bênção, na verdade é essa, ele estava desdenhando, ele não estava, pastor Ademir, ele não estava nem aí para aquilo que Deus tinha chamado ele. Rapaz, ele era filho de Isaac, olha, Abraão, Isaac, Esaú seria, mas aí tem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jesus, nós. Você está entendendo? A linhagem da igreja começou em Abraão, o patriarca. Ele poderia, mas ele com fome, e o Jacó não era bobo, né? Estavam comendo, daí o Esaú comeu toda a lentilha, o Jacó não tinha comido ainda, e ele disse, me dá a tua, tu não vai querer, me dá o teu prato de lentilha. Ele falou, não, eu te dou se tu me der a tua primogenitura. Deixa eu ser o primogênito. Veja que a ambição de Jacó estava ali. Irmãos, ele comprou o direito, já com um prato de lentilha, o outro vendeu. Só que isso não era válido diante de Deus, isso era um acordo de pessoas, de jovens, de irmãos. Ou seja, ele usou um método terreno para conquistar algo espiritual. Diga assim, usar método terreno para conquistar algo espiritual.
Irmãos, as coisas espirituais não se conquistam com métodos terrenos. As coisas espirituais, elas vêm à nossa vida à medida da nossa fidelidade, da nossa seriedade, sabe, de um coração aberto, quebrantado, de pessoas que verdadeiramente amam a Deus e a sua palavra e praticam a sua palavra. Hoje se vê muitas pessoas querendo, comprar as coisas espirituais com métodos humanos. Não, a graça de Deus não se compra, não se vende. E até eu coloquei uma mensagem hoje, que nas minhas redes sociais, quem tenta conquistar no grito as coisas espirituais, vai acabar ferido. Porque a graça de Deus, irmãos, não se conquista na força, no grito. E é tão triste, você que frequenta a igreja, você que talvez não é da nossa igreja, você que nos assiste na internet, que vai nos assistindo aí, é tão triste ver pessoas tentando conquistar a graça de Deus de formas humanas, terrenas. Não, irmãos, a graça de Deus é uma coisa, o mundo espiritual, ele não tem nada a ver com esse mundo aqui, humano, terreno, esse mundo que vai nos levar para o abismo. Se nós não formos fiéis, nós precisamos ter um coração puro. Aleluia. Jacó queria a bênção, mas não queria o processo. Quanta gente, eu quero a bênção, eu quero a vitória. Pastor, eu quero mudar de vida. Aliás, nem é mudar de vida. Tem gente que diz assim, pastor, eu quero que a minha vida mude, mas eu não quero mudar de vida. A minha vida só vai mudar quando eu mudar de vida. Quanta gente, irmãos, lotando igrejas, ginásios hoje, querendo, Senhor, muda a minha vida. Querem que a vida mude, mas eles não querem mudar de vida. Jacó queria a bênção, mas não queria o processo, irmão. O processo dói ou não dói? Tem alguém aqui que está aqui hoje, me ouvindo, você fez uma renúncia um dia. Você fez renúncia, você aceitou o processo, você passou por um processo. Tem gente que está aqui, nunca deixou passar pelo processo. Desviou do processo. Não, eu não vou sofrer. Aperta aqui, eu vou para lá. Não, ali, não. Vai sempre driblando. Foi Jacó. Jacó, ele queria a bênção, mas não queria o processo. E o processo, irmão, é o lugar onde Deus nos forma. O processo é onde o caráter é tratado. E eu sempre tenho dito, antes de Deus nos entregar o que nos prometeu, Ele trabalha quem nós somos. A bênção de Deus não vem para aquilo que você finge ser, mas vem para aquilo que você é. É por isso que às vezes alguém diz assim, o fulano não é abençoado, o Beltrano não é abençoado, meu tio não é abençoado, minha mãe não é abençoada. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela não vem, irmãos. Não. Ela vem para trabalhar em nós, naquilo que nós somos. E a minha pergunta nesse domingo, depois de um congresso abençoado, que nós oramos, choramos aqui, a minha pergunta é essa hoje. Você está disposto a deixar Deus trabalhar na tua vida e aceitar o processo? Ninguém quer processo. Não, pastor, eu quero um cristiano, eu quero um evangelho, e que eu aperto um botão assim. Como seria bom se a gente viesse numa igreja, ou entrasse numa igreja e tivesse um botão na poltrona ali que a gente sentava e apertava naquele botão ali. Tchum! Mudava tudo, Vida mudava, casamento mudava, casa mudava, o meu estado emocional mudava, tudo mudava. Não, irmãos, você não pode querer só a bênção, você já tem que vir dizendo, Senhor, eu quero entrar no processo, eu quero entrar nesse processo aí. Que processo é esse que o pastor Leandro está falando? Irmão, santificação é um processo, amém? Diga, santificação é um processo. Antes de Deus nos entregar o que nos prometeu, Ele vai trabalhar naquilo que nós somos. Tem gente que parece grande,
recebendo de Deus coisas pequenas. E tem gente que você olha que parece muito pequeno, recebendo de Deus coisas grandes. Porque Deus não trabalha naquilo que eu finjo que sou. Deus nunca vai abençoar a minha performance, o meu estereótipo, aquilo que eu mostro que sou. Não, não, Deus vai me abençoar naquilo que realmente eu sou. Porque hoje a gente vê, e basta ser humano para ver hoje, né? Pessoas que às vezes usam uma máscara para parecer abençoado. Existem pessoas. Veja que Rebeca, ela preparou aquela armadilha. Jacó se vestiu com as roupas do irmão, ó, botou a roupa do irmão, se cobriu com pele, mudou até o tom de voz, né? Esaú, é você? Sim, pai. Mudou o tom de voz, roupa do irmão, tom de voz do irmão. Ele entra diante de Isaac. Quando ele entra, o que Isaac diz, pastor Luiz Cardoso, pastor Demir? Veja, roupa do irmão, tom de voz, ele tentou imitar. Quando ele entra diante de Isaac, o que ele ouviu do pai dele? Só isso aqui, ó. A voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Irmão, Deus nos conhece. Eu sempre digo, Deus nos conhece atrás do terno, atrás da gravata, atrás do vestido. Deus nos conhece na rua, Deus nos conhece no dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tem muita gente com voz de Jacó no altar. Ele tem voz de Jacó no altar, mas na rua tem mãos de Esaú. Palavra que Deus me deu para esse domingo. Glória a Deus. Mas pastor, Isaac abençoou ele. O pai abençoou, Isaac até o abençoa. Mas ele sai daquele quarto carregando um vazio, irmão. Um vazio. Quem que ele estava enganando? Porque a bênção que vem sobre nós, irmão, por engano, ela não traz descanso, ela só traz culpa. E Deus não quer que você carregue culpa. Deus que você, como é bom. Eu tinha na época das mensagens de DVDs, né? Era uma epidemia os DVDs. E eu fazia muito DVD pregando por esse Brasil. E gravei muito DVD. Eu tinha uns 30 temas de DVD gravado, mensagem. E tinha uma dos meus DVD que era o tema da mensagem tinha um rosto assim que de um lado era de uma cor, do lado era outra. E o tema da mensagem era máscaras que usamos. Era forte. Eu acho que se eu pregasse hoje aquela mensagem, eu acho que nem deixavam eu pregar. Máscaras que usamos. E para alguns era uma ofensa quando um pregador, ainda é para algumas pessoas, quando um pregador subia no altar e dizia para o público: nós temos que tirar a máscara. Ai meu Deus, ele ofendeu a igreja. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que não se pode mais pregar mais, que não se pode mais falar, que tudo que se fala ofende. E sabe o que acontece? A gente já não pode comentar mais. Esses dias eu não estava xingando ninguém, eu só escrevi Lula. O Facebook me bloqueou. E outras coisas que se escreve. E eu não estava. Não estou falando de política, irmãos. Não é isso. Mas eu estou dizendo, hoje nós estamos num tempo que qualquer coisa que você escreve, posta ou fala, vai para a mídia. É censurado. É verdade ou não é? Os pregadores, quem é crente mais antigo, pode até não concordar comigo, mas vai lembrar, os pregadores mais antigos, eles não faziam volta. Porque Isaac até abençoa ele, mas ele sai daquele quarto carregando um vazio. Porque a bênção que vem por engano, meu irmão, ela vem por engano, ela não traz descanso. Ele tinha o manto do irmão, mas não tinha a paz de Deus. Quem está entendendo isso aqui?
Você precisa da paz de Deus no teu interior, é isso que eu estou dizendo. É uma pessoa sem religiosidade, sem máscara, é uma pessoa que não finge ser algo que não é, ela é o que ela é, e é isso aí, pronto. E é ali que Deus trabalha. Porque, irmão, a gente pode até enganar o pai da terra, como Jacó, ele enganou o pai da terra, mas o pai do céu ninguém engana. Aleluia. E nesse ambiente que nos cerca, nesse ambiente que nós vimos, quem manda aqui não é o pai da terra, é o pai do céu. Irmãos, quantas pessoas hoje, vestem a roupa do outro para parecer espiritual, copiam, às vezes, até é normal no começo, copiam o jeito, o tom de voz, o estilo, até o ministério. Mas eu vou te dar uma palavra de Deus nesse domingo. Deus não abençoa cópias. Não, Deus não abençoa cópias. Ele abençoa originais. Ele abençoa pessoas que se colocam e tiram toda essa religiosidade, e diz: Senhor, eu não quero fingir nada. Aqui, irmão, coisa mais linda que tem é quando alguém dobra o joelho. E eu vou dar um exemplo para vocês, como se eu dobrasse o joelho agora e dissesse: Senhor, aqui é o Leandro Ângelo. Não, irmão, você acha que eu oro para Deus e falo: Senhor, aqui é o pastor Leandro, presidente da igreja de Santa Cruz? Não, irmão, eu digo: Senhor, aqui é o Leandro. O Leandro. Abençoa o Leandro. Qual é o teu nome? Feche os teus olhos, levante a tua mão assim. Diga o teu nome para ele. Diga: aqui é o. Diga: aqui é a. Diga agora. Diga: aqui é a Maria, aqui é o João, aqui é o Leandro. Diga assim: Deus, aqui é o fulano de tal. Diga: eu quero que o Senhor me abençoe naquilo que eu sou e como eu sou. Pastor, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho quase nada. É isso aí que Deus vai abençoar. A bênção de Deus não vem sobre aquilo que nós fingimos ser. A bênção de Deus vem sobre aquilo que nós realmente somos. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoa, irmão, os originais. Conta-se a história de um grande pastor, dirigia uma grande igreja. E num culto de domingo, ele fazia as escalas. E escalou naquele dia, um dia de semana, o irmão mais simples da igreja, o irmão Porfírio. Escalou o irmão Porfírio. E naquela semana, o juiz da comarca da cidade não era cristão, e a esposa encontraram o pastor no banco e disseram: olha, pastor, terça-feira nós vamos estar na sua igreja. E o pastor foi lá, foi olhar na escala: quem será que está escalado? Quando ele olhou lá, irmão Porfírio. E ele: barbaridade, o Porfírio escalado, e vai vir um juiz na igreja. Porfírio aprendeu a ler lendo na Bíblia, sabe? Aquela pessoa simples. E aí ele pensou: vou tirar da escala, vou trocar, vou botar outro. Vai vir gente importante na igreja, vou pregar eu mesmo, vou botar outro. E o Espírito Santo falou com ele: não tira o meu servo, mantém ele na escala. Você crê que Deus fala com o pastor? Você crê? Você crê que Deus ainda fala com o teu pastor? Ou você acha que Deus já não fala mais com homens? Que Deus... Não vire cético, irmão. Deus ainda fala. Às vezes o pastor está falando contigo, está te dando uma palavra, um conselho. Pode ser o próprio Deus falando. Faça uma análise das pessoas que você conhece na igreja, que sempre ouviram a voz do seu pastor, mesmo que o pastor, às vezes, se perdeu, sei lá. Mas aí a culpa não é da pessoa. Veja essas pessoas que sempre foram obedientes, sempre estiveram debaixo da liderança, do apacentamento, da liderança espiritual. Olhe para eles. São abençoados, são prósperos. Porque Deus trabalha, irmãos, debaixo de um princípio de autoridade. E o pastor disse: não, vou deixar o Porfírio pregar. E deixou o Porfírio. E chegou lá o irmão Porfírio, abriu a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e começou a ler a genealogia de Jesus.
Maria era irmã de João, João era irmão de Pedro, Pedro era irmão de Isaac. Ele foi lendo ali, irmão, aqueles versículos, tudo só de... Sabe? Você já leu genealogia na Bíblia? Aquilo vai longe, né? E leu, e leu, e leu, e leu. E o pastor apavorado. Meu Deus, veio um juiz na igreja. O homem lendo genealogia. E aí falou daquela forma simples dele. Falou a palavra, aquilo que estava ao alcance dele. Resumindo para você a história que eu quero aplicar aqui. No final, esse tal de juiz, a mulher dele, procuraram o pastor e falaram: olha, pastor, toda essa gente aí era da família de Jesus. Olha a linhagem grande, eu nunca tinha lido esse capítulo aí. Aí o pastor falou: sim, isso aí, família, linhagem de Jesus Cristo. Ele falou: olha, eu e a minha mulher também queremos entrar para essa família. Se converteram. Então Deus abençoa, irmão, aquilo que a gente é. Não é a quantidade, nem, irmão, não é a quantidade, não. Mas Ele pega o que a gente tem. Eu me lembro quando Pedro gritou, né? Aqui tem um rapaz. Jesus está pregando para mais de 5.000 pessoas, só acabou o pão. Não tem o que comer. Jesus disse por si: olha, gurizada, vão aí na cidade ver se tem alguma coisa aí para nós comprar. Comprem pão para dar para essa gente. Um dos discípulos disse: Jesus, nem que se tivesse todo o dinheiro que a gente pudesse ter aqui, não tem como comprar pão para todo mundo. Aí ele disse: então tá, vão no meio do povo aí e ver se alguém tem alguma coisa aí que a gente possa repartir. Aí saíram vasculhar lá, daqui a pouco, acho que Pedro ou André, não tenho certeza. Alguém gritou assim: aqui tem um rapaz que tem. Olha aí. Olha a expressão: um rapaz que tem. Diga assim: um rapaz que tem. E eu quero dizer que tu tem. Não tem uma pessoa aqui essa noite, Michael, que não tem alguma coisa. Você tem. Aqui está um rapaz que tem. O que ele tem? Jesus perguntou: 5 pães? 5 pães? Talvez Jesus olhou. Aí Pedro disse assim: mas isso aqui não dá para nada. Eu acho, Leandro, que Jesus olhou para Pedro e disse assim: não dá para nada enquanto estiver na mão do guri. Não dá para nada enquanto estiver na mão de vocês. Não é nada enquanto você estiver administrando. Não é nada enquanto você está querendo dizer que é de vocês. Jesus disse: daqui, ó, põe na minha mão. Oh, glória a Deus. Ah, não importa o que nós temos e o quanto nós temos, o que importa é na mão de quem nós colocamos. A nossa simplicidade, irmãos, é isso aí. Pega essa tua vida desprovida, despojada de todo orgulho, soberba. Pegue a tua verdadeira vida hoje e diga: Deus, está na tua mão. Está na tua mão e Ele vai te abençoar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Diga assim: não importa. Diga: não importa o quanto eu tenho e o que eu tenho. O que importa é na mão de quem eu estou colocando. É simples, mas é a realidade. Agora é interessante, irmãos, para nós. Eu quero ver se esse final de ano eu paro de falar, que já estou terminando. Porque eu digo que estou terminando e aí prego mais 5 minutos, às vezes 10. Mas é interessante a história de Jacó e de Esaú. Você sabe a história, não estou entrando nos pormenores, porque ele roubou a primogenitura do irmão, aí ele teve que fugir, e ele viveu perseguido, né? Você sabe, a mente dele, irmão, porque quem engana alguém sempre vai arrumar um mais malandro lá na frente para enrolar ele. Foi o que aconteceu com Jacó. Passou a perna no irmão, lá na frente, o sogro dele enrolou ele. Você sabe a história, ele trabalhou lá por Raquel, né? Trabalhou 7 anos de graça, depois trabalhou por Raquel, na núpcias lá, o velho, em vez de botar a Raquel na tenda, botou a Lia. Aí ele acordou, passou a noite inteira namorando a Raquel, chamando de Raquel. Quando acordou de manhã, era a irmã dela. Aí o Labão disse para ele: tu quer a outra, mais 7 anos. Não, vou devolver. Não, agora tu já, a lei judaica, coabitou com ela, é tua mulher. Irmão, ele foi só foram passando nele na perna.
Mas ele tinha aquela oração, e tinha a bênção de Deus lá no céu. Deus já tinha dito: o mais velho, que era Esaú, vai servir o mais novo. Não acelere as coisas. Eu estou aqui em Santa Cruz, e as pessoas me ligam, e tem amigo que liga, amigo, né? Tem gente que... Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não acelero nada. Se Deus mandou eu dar 5 passos, irmãos, Deus mandou eu dar 5 passos. 1, 2, 3, eu vou dar 5. Se eu der 4, eu estou desobedecendo. Se eu der 6, no 6º, ele já não está mais comigo. Agora Jacó ficou no deserto, para nós resumir. Você sabe a história, Val de Jaboque, passou a família. E o deserto é o lugar onde Deus arranca a nossa máscara. Ele arranca, irmão. No deserto, na prova, na solidão, no sofrimento, a gente tem que mostrar quem a gente é. Como diz a gurizada, ali é onde o filho chora e a mãe não ouve. Jacó está fugindo, olha só, sem Rebeca, sem a mamãe, sem Esaú, sem Isaac. E diz a Bíblia que lá no Val de Jaboque ele deitou numa pedra. Então, não tem Rebeca, não tem Esaú, não tem pai, só ele e a pedra. Só ele e a pedra. E ali sozinho, irmão, no deserto, deitado com a cabeça numa pedra. Pela primeira vez, diz a Bíblia, Deus falou com ele. Aleluia. E é tão interessante. Deus chamou ele. Deus falou direto com ele. Veja que enquanto ele estava fingindo ser o irmão dele, Deus não falou com ele. Deus só falou com ele quando ele ficou sozinho e mostrou quem ele era. Deus não falou com o fingido Esaú, porque ele era um fingido de Esaú. Pele de ovelha, corpo de lobo. Deus não fala com o personagem, irmão, que você criou, não. Deus não fala com o personagem que você criou. Ele fala com o filho que ele gerou. Aleluia. Eu estou sentindo a palavra de Deus aqui, irmão, a revelação de Deus. Deus não fala com o personagem que a gente cria. Ele fala com o quê? Com o filho que ele gerou. Olhe para mim, dentro de você, aí está o filho que ele gerou, a filha que ele gerou. E eu vou encerrando. Jacó ficou sozinho, ele viu uma escada, e a Bíblia diz que ele via os anjos subindo. Os anjos subindo. Foi tão lindo aquilo ali, né? Eu já preguei 50 vezes sobre isso. A escada desce, os anjos sobem e descem. E o Deus que Jacó conhecia de ouvir falar, agora se revela pessoalmente. Porque quando a gente tira tudo, irmão, e mostra quem realmente a gente é, Deus vem e se revela pessoalmente. Ele vem e se revela pessoalmente. Porque é na solidão que Deus se revela e mostra para ti quem Ele é. Quem já viveu solidão aqui sabe. Mas eu quero concluir essa mensagem. Talvez eu termine ela outro dia. Apenas concluir, irmão. A bênção que Jacó fingiu receber no quarto. Aquela bênção que ele fingiu receber lá no quarto, querendo ser ou fingindo ser outra pessoa. Aquela bênção que ele tentou, dar um jeitinho humano. Ele experimentou de verdade quando ele ficou sozinho no vale. E lá naquele lugar, irmãos, e eu vou repetir, Deus não abençoa personagens, Deus abençoa pessoas quebrantadas. Quanta decepção a gente teve, ao longo da caminhada da fé. Eu não sei nem vocês que são mais velhos, mas eu, que tenho só 50 aninhos, quanta decepção, irmão. Eu vivi com personagens dentro da igreja. Eram personagens, irmão. Sabe?
Pessoas que viveram a vida como personagens. Deus não abençoa personagens. Ele abençoa pessoas quebrantadas. Aleluia, gente que sabe, que não finge, que diz é o que é. Se ama, diz que ama. Se não ama, pelo menos não diz nada. Deus não trata com não. A bênção que vem com a mentira, ela termina em fuga. Olha Jacó, a vida dele terminou em fuga, mas a bênção que vem com verdade, termina com a presença de Deus todos os dias. Sabe, você sozinho, do teu jeitinho, né? Comendo lá na tua casa a tua comidinha, dormindo na tua caminha, vivendo com a tua família, na tua simplicidade. Mas é você, e é ali que a bênção de Deus está. É ali que o Senhor está com você. Você tem paz na alma, você tem gozo na alma. Fique de pé. Essa noite Deus está nos chamando para tirar as roupas de Esaú. Irmão, nós temos que parar de fingir quem não somos. Para impressionar. Eu escrevi o evangelho fake, porque o que tem de evangelho fake, o que tem de gente, pessoas fake. Não, Deus quer abençoar quem eu sou. Põe a mão no teu peito assim. Olha, eu recebo a palavra de Deus aqui essa noite, a palavra profética. Aleluia. Aleluia. Deus não quer abençoar personagens, não. Deus quer te abençoar sendo você mesmo, limpo. Põe a mão no teu peito, fecha os seus olhos, diga: Senhor, me limpa, me faz mais sincero, mais cheio de graça, mais cheia da tua graça. Diga: Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso. Ah, meu irmão, às vezes a gente parece que se torna tão grande, que a bênção de Deus se torna pequena. Mas Deus está falando conosco hoje para nos tornar pequenos, porque a bênção dele será grande na nossa vida. Eu quero profetizar por essa palavra, que não terminará esse ano de 2025, não terminará, e o Senhor te visitará com bênçãos sem medidas, recalcada, sacudida. Ei, o Espírito de Deus encontra nessa noite corações puros, verdadeiros aqui. Se tem alguém essa noite que quer vir ao altar, entregar a sua vida, vir ao altar, dizer: Senhor, eu preciso ser abençoado, eu quero orar por você. Vem, eu quero orar por você, pela tua família. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos renovar, nos fortalecer, nos abençoar.